diante daquele paciente acamado, já bastante debilitado, a junta médica coloca sobre a mesa todos os exames disponíveis para tentar diagnosticar a doença e encontrar a melhor forma de tratá-la. Este paciente, este jovem paciente, está deitado eternamente em um berço esplêndido, ao som de um mar de caminhões e à luz de um céu profundo, profundo como a crise que assola o país, uma crise política, econômica, ética e moral. Qual o nome deste paciente? O prontuário diz: Democracia Brasileira. E é sobre ela que o editorial de O Vale desta quinta-feira fala. Eu tomo a liberdade para ler alguns trechos do editorial desta quinta-feira para que possamos continuar este papo de hoje. Combalida, esta jovem paciente enfrenta uma série de percalços ao longo dos últimos anos, a ponto de já haver quem a coloque em xeque. Ela, afinal, está adoecida, infestada por parasitas engravatados que, protegidos pelo foro privilegiado e outras tantas regalias, sugam o sangue de uma nação tão marcada por injustiças, desigualdade e miséria de toda sorte. Nos últimos anos, em um fenômeno que se acentuou depois do início da Operação Lava Jato, que varreu as mais altas esferas do poder da República Brasileira, um verdadeiro mar de lama foi revelado, a sociedade brasileira assiste com perplexidade esse tsunami de lama varrer os mais altos escalões dos poderes constituídos, colocando atrás das grades figuras políticas importantes e também mostrando uma sopa indigesta de letrinhas com PT, PSDB, MDB e outros tantos partidos envolvidos em graves escândalos de corrupção, desvio de bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos. E, em meio a este show de horrores encenado em Brasília e em outros tantos lugares do país, isso acabou gerando um desabastecimento da esperança brasileira. Isso fica claro, por exemplo, já na eleição de 2014, nós tivemos quase um terço dos votos formado por abstenções, brancos ou nulos. Então você vê que um terço do eleitorado brasileiro estava já sem uma esperança na eleição passada, decidiu ou anular o voto ou não participou da escolha do presidente da República. E em meio a essa crise de confiança, de esperança no país, já desde 2013, naqueles protestos ocorridos em 2013, principalmente nas redes sociais, essas novas arenas modernas, grupos que defendem a necessidade de uma intervenção militar mesmo após a barbárie vivida pelo Brasil durante o período ditatorial, que começou, é bom lembrar, com uma intervenção temporária, com a justificativa de que seria por pouco tempo e para corrigir, entre aspas, os rumos que a nação tomava. Vale lembrar que esta intervenção temporária acabou durando 21 anos. 21 anos sombrios, com centenas de assassinatos e a prática de tortura, até mesmo, acredite, de mulheres grávidas. Além disso, nós tivemos censura à imprensa, restrição de direitos políticos e restrição das liberdades individuais. Pedir a intervenção militar, apesar disso não encontrar guarida na Constituição Federal, é uma ofensa ao Estado de Direito e também à história do Brasil, a história recente da nossa nação. Dar este remédio à democracia brasileira é como mandar o paciente para a câmara de gás para tratar de sua doença. É matar o paciente ao invés de curá-lo. A democracia brasileira precisa, é óbvio, melhorar. E para isso nós podemos melhorar a receita, o tratamento ou até trocar o médico. Mas não podemos mandá-la para a câmara de gás. A democracia brasileira é um valor imprescindível, inegociável.
a democracia brasileira, ela não pode ser, ela não vai ficar melhor, não vai se curar dos problemas que ela enfrenta hoje, ficando nos porões do autoritarismo. Vale lembrar que a democracia morre na escuridão.